Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo Fico e nessa série de vídeos nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para regular como a gente utiliza informações pessoais. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre segurança da informação, a Lei Geral de Proteção de Dados e os seus conceitos básicos. Primeiramente, a gente precisa entender qual a diferença entre segurança da informação e proteção de dados pessoais. A segurança da informação, ela tem como objetivo proteger as informações que a gente tem internamente. Isso quer dizer evitar que informações sejam acessadas indevidamente, evitar o vazamento dessas informações, evitar que essas informações sejam eventualmente deletadas sem querer, e é garantir a manutenção dessas informações e que elas sempre estejam disponíveis para quem deve ter acesso, sempre estejam íntegras, o que quer dizer que elas não sejam alteradas, modificadas sem a intenção de que isso aconteça, e garantir que elas se mantenham confidenciais na medida do que for necessário. Então, a proteção de dados pessoais, apesar de depender muito desse pilar, ela não se resume a simplesmente proteger as informações internamente, porque a proteção de dados pessoais vai se preocupar com outros aspectos, como, por exemplo, a manutenção da finalidade das informações que estão sendo utilizadas. Isso quer dizer não utilizar informações que a gente recebeu por um motivo para um outro propósito que não seja o original. Garantir a transparência para as pessoas que estão dando as informações para a gente, então garantir que quem quer que esteja entregando os seus dados pessoais para que a gente os utilize, saiba para que essas informações vão ser utilizadas. Então, a segurança da informação, apesar dela ser muito importante e necessária para uma proteção de dados adequada, ela não vai ser suficiente para a gente resolver todas as questões que a Lei Geral de Proteção de Dados vem trazer para a gente. Um breve histórico da proteção de dados, ela surge no final dos anos 70, começo dos anos 80, principalmente na Europa, com a preocupação de que o computador passou a permitir que a gente utilize as informações de uma maneira automatizada. O que hoje a gente vê como tecnologias muito ultrapassadas, nos anos 80 era uma grande preocupação de que os dados pessoais que estavam sendo coletados passassem não só a ser manuseados, a ser utilizados por pessoas, mas que pudessem ganhar uma escalabilidade muito grande. Hoje a gente consegue ver claramente que essa preocupação estava muito acertada com o desenvolvimento tecnológico e por isso a gente consegue enxergar um desenvolvimento e uma proliferação dessas legislações de proteção de dados ao redor do mundo. Em 2016 foi aprovada a legislação da Europa, o General Data Protection Regulation, ou GDPR, que é tido hoje como a legislação modelo no mundo. E para o Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, foi aprovada em 2018, tendo entrado em vigor no final do ano passado, com as sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, começando nesse dia 1º de agosto de 2021. E o que traz a LGPD para a gente, né? É importante a gente entender que a LGPD ela não vem cercear, ela não vem impedir o tratamento de dados pessoais. O que a LGPD vem fazer é organizar como nós fazemos esse tipo de tratamento. Isso quer dizer que a partir de setembro de 2020, quando a LGPD entrou em vigor, a gente precisa olhar para as atividades que a gente tem hoje, tratando dados pessoais, e adequar elas, encaixar elas dentro das caixinhas que a LGPD traz para a gente. Antes da gente entrar nessa atribuição das chamadas bases legais, né, das justificativas, vamos falar um pouquinho dos conceitos básicos da LGPD para que a gente possa entrar nesse ponto com um pouco mais de profundidade. Em primeiro lugar, a proteção de dados pessoais. A proteção de dados pessoais é a garantia que a gente dá, que a legislação dá ao titular, a pessoa natural, de que as suas informações vão ser tratadas de uma maneira adequada. A proteção de dados pessoais vem regular a utilização desses dados. Mas, para a gente entender exatamente o que a proteção de dados pessoais cobre, é preciso entender também
O que são dados pessoais? Dados pessoais, como diz a própria legislação, são informações relacionadas a uma pessoa natural, então um ser humano, que seja identificada ou identificável. Isso quer dizer que informações que não são óbvias, como nome, CPF, endereço, são normalmente, claro, dados pessoais, mas que outras informações que talvez não estejam diretamente relacionadas, não estejam obviamente relacionadas com uma pessoa, também podem ser considerados dados pessoais, como por exemplo a localização geográfica dessa pessoa, a placa do carro que ela dirige. Então a gente consegue, desde que a gente consiga relacionar uma informação específica a um indivíduo de maneira direta ou indireta, a gente vai ter um dado pessoal. A LGPD traz esse conceito de uma maneira ampla justamente para garantir essa proteção de uma forma adequada e que hoje a gente não tenha um conceito que daqui a 10 anos, talvez, com o desenvolvimento tecnológico, deixe de fazer sentido. A LGPD traz esse conceito aberto de dados pessoais justamente para se garantir em relação ao desenvolvimento ao longo do tempo. Dentro da categoria de dados pessoais, existem alguns dados que são considerados dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis, eles vão ter uma proteção maior da legislação e uma preocupação maior em relação a como essas informações vão ser tratadas. São dados sensíveis, por exemplo, etnia ou raça, religião, posicionamento político, vida sexual, dados biométricos. Todos eles informações que, inclusive, potencialmente podem causar um alto nível de discriminação. E assim, a Lei Geral de Proteção de Dados coloca essas informações de uma maneira separada, que os controladores de dados que decidem o que deve ser feito com os dados pessoais façam a utilização dessas informações que são tão caras aos indivíduos de uma maneira cuidadosa. A gente tem justificativas mais restritas para a utilização de dados pessoais sensíveis, a gente tem uma preocupação de uma transparência, por exemplo, no caso do consentimento, que seja mais destacada em relação às informações que vão ser utilizadas. Então, dessa forma, é importante que a gente entenda que sempre que a gente tratar dados pessoais sensíveis, a gente vai ter um sistema diferenciado, a gente vai ter preocupações a mais em relação a esses dados. Outro conceito muito importante em relação à proteção de dados pessoais é o tratamento das informações, né? O que quer dizer tratamento? Quando a legislação fala que o tratamento de dados pessoais vai ser regulado pela LGPD. Para a LGPD, tratamento é qualquer utilização de qualquer forma que eu faça de uma informação pessoal, seja coletar essa informação, seja disponibilizar essa informação, acessar essa informação, guardar essa informação e mesmo eliminar essa informação é uma forma de tratamento, de acordo com a LGPD. Dessa forma, desde o momento em que a gente tem o primeiro contato com aqueles dados pessoais até o momento em que a gente se desfaz deles, é importante que a gente esteja observando os ditames da legislação. Um quarto conceito relevante da Lei Geral de Proteção de Dados é o conceito de titular. Como a gente falou, titular é a pessoa natural, são os indivíduos, eu, você ou qualquer outra pessoa a quem diz respeito os dados pessoais que estão sendo tratados. Então, se você entra num aplicativo, numa rede social e coloca suas informações pessoais lá, você é um titular de dados frente àquela rede social que você está fazendo a utilização. E aqui é importante, quando a gente pensa em titular, traçar uma distinção em relação ao que o provimento 23 do CNJ fala sobre titular e o que a LGPD fala sobre titular. Na LGPD, quando a gente fala de titular, quando a gente fala de titular na perspectiva de proteção, nós estamos falando desses indivíduos, dessas pessoas que têm seus dados pessoais tratados. Quando o provimento do CNJ fala sobre titular, muitas vezes ele está falando sobre o titular de uma determinada serventia, não necessariamente o titular de dados.
Então, sempre que a gente for olhar o regramento, é importante que a gente lembre dessa distinção de utilização conceitual, que o provimento e a LGPD utilizaram palavras que são iguais para determinar coisas que não necessariamente são equivalentes. Então é importante que a gente tenha atenção a isso sempre que a gente estiver lendo qualquer tipo de regulamento, qualquer tipo de determinação a respeito de como nós vamos fazer a utilização de informações pessoais. Dentro da atividade de tratamento de dados pessoais, desse vai e vem de informações, existem duas figuras importantes que são os chamados agentes de tratamento. São as pessoas que podem ser naturais ou podem ser jurídicas, podem ser de direito público, podem ser de direito privado. Então a gente pode falar de uma empresa, a gente pode falar de uma prefeitura, a gente pode falar de um vendedor independente, que é uma pessoa física, qualquer pessoa, que vai fazer o tratamento dessas informações. Então a gente tem duas categorias dentro desses agentes de tratamento. Em primeiro lugar, nós temos os controladores de dados pessoais, que são aqueles que decidem a respeito das formas e meios pelos quais as informações vão ser tratadas. E nós temos também os operadores de dados pessoais, que são aqueles agentes que seguem as ordens, seguem o comando de um controlador. Toda atividade de tratamento que acontece necessariamente precisa ter um controlador de dados pessoais, a pessoa que está decidindo a respeito daquele tratamento, decidindo a respeito de realizar o tratamento, decidindo a respeito de como esse tratamento será feito, se beneficiando desse tratamento de dados. Mas nem toda relação de tratamento de dados pessoais necessariamente precisa de um operador. O operador ele vai surgir nas situações em que o controlador pegar parte das suas responsabilidades de tratamento de dados e passar essa responsabilidade para um terceiro. Por exemplo, responsabilidade de armazenar esses dados, de entrar em contato, de enviar e-mails, de fazer algum tipo de propaganda. Todos esses terceiros que vão auxiliar o controlador vão ser tidos como operadores de dados pessoais. Dentro dos controladores de dados pessoais, aqueles que decidem o que vai ser feito com as informações, a LGPD determina que todos esses agentes, todos esses controladores, têm que ter internamente uma figura chamada encarregado pela proteção de dados pessoais. O encarregado é a pessoa que vai ser responsável por fazer o contato entre o controlador e os titulares de dados, as pessoas que têm seus dados tratados, e também entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa agência reguladora, que vai verificar se os controladores de dados e os operadores de dados no país estão cumprindo ou não com as regras da LGPD. Então, cabe ao encarregado tanto essa comunicação do controlador com os agentes externos, sejam eles titulares, sejam eles a autoridade, como também o treinamento e a conscientização dos colaboradores a respeito de como deve ser feito o tratamento de dados pessoais. Do cenário da LGPD, existem algumas regrinhas que a gente precisa ter em mente. Como não é possível que a gente preveja todas as formas de tratamento de dados pessoais, seria impossível a gente listar todos os tipos de utilização de informações que são possíveis e ainda mais considerando-se o avanço tecnológico que pode vir por aí, a gente tem alguns princípios que vão guiar como deve ser feito o tratamento dessas informações. O primeiro princípio é o princípio da finalidade, que determina que sempre que a gente fizer um tratamento de dados pessoais, esse tratamento deve ter uma finalidade clara, objetiva e informada ao titular. Em segundo lugar, nós temos o princípio da necessidade, que quer dizer utilizar apenas as informações que sejam necessárias de fato para atingir aquele objetivo que a gente tinha determinado. Em terceiro lugar, a gente tem o princípio da adequação, que requer que a gente reflita a respeito de quão adequadas são as informações que a gente solicita para uma determinada finalidade. É claro que no caso das serventias, boa parte
dos tratamentos de dados que são realizados são determinados em legislação e em regulamentações, de forma que os dados que serão utilizados estão muitas vezes pré-estabelecidos. Contudo, sempre que houver algum tipo de discricionariedade a respeito de como esse tratamento vai acontecer, é importante que a gente se lembre desses 3 princípios, da finalidade, adequação e necessidade das informações que estamos coletando. Dentre os princípios que existem na LGPD, nós temos outros também, como, por exemplo, a garantia da segurança dessas informações, que é o pilar que a gente havia comentado no começo, sobre a necessidade de que essas informações sejam protegidas, que elas não sejam utilizadas por pessoas indevidas, que elas não vazem. A gente tem a garantia da não discriminação, então olhar para essas informações de uma forma que não cause um resultado discriminatório. E a gente tem um princípio importante também, que é o princípio da responsabilização e da prestação de contas, que faz com que nós, enquanto integrantes de um agente que é controlador de dados, tenhamos que gerar evidências de que estamos cumprindo com a legislação, gerar evidências de que estamos seguindo o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso pode ser feito por meio de documentos, isso pode ser feito por meio de treinamentos, inclusive esse próprio treinamento, esse próprio vídeo faz parte da nossa produção de evidências em relação à nossa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E é importante que essa produção de evidências ela seja constante e sempre orientada, claro, pelo encarregado e pelo titular da serventia, que são as pessoas que vão estar observando e garantindo que a serventia esteja sempre dentro dos limites do que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Existem, claro, outros princípios que precisam ser observados e a gente coloca eles aqui para vocês poderem ver quais são esses norteadores, mas além desse direcionamento, desse norte que os princípios trazem, é importante também que cada uma das nossas atividades observe o que se chama base legal. A base legal é a justificativa pela qual nós tratamos dados pessoais. E elas podem ser diversas. Elas podem ser um tratamento com base no consentimento, ela pode ser um tratamento com base em uma obrigação legal, pode ser um tratamento buscando auxiliar políticas públicas, pode ser um tratamento visando pesquisas, pode ser um tratamento visando legítimo interesse. Existem no total 10 justificativas pelas quais nós podemos tratar dados pessoais simples, os que não são sensíveis, e outras 8 justificativas para os dados pessoais, que são aqueles dados pessoais sensíveis que a gente falou no começo. Dentre todas essas possibilidades, a justificativa, a base legal, que é mais relevante para as serventias é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Como eu mencionei, as atividades da serventia, elas normalmente vão estar guiadas por algum tipo de pré-determinação, de forma que sempre que tivermos algum tipo de atividade a ser feita, nós normalmente vamos ter ou uma lei ou uma regulamentação que vai indicar a forma pela qual essa atividade tem que ser feita. E uma vez que a gente tenha essa determinação, é claro que a LGPD reconhece essas determinações como uma justificativa válida para que esse tratamento de dados aconteça. E isso pode ser em relação a averbações, isso pode ser em relação a reconhecimento de firma, pode ser em relação a compartilhamento de informações que sejam determinados por legislação ou por regulamentação, desde que eu tenha uma justificativa legal ou regulatória, eu tenho uma base legal que justifica esse tratamento. É importante, contudo, notar que a finalidade que está determinada na legislação ou na regulamentação é a finalidade para a qual a gente pode utilizar esses dados. Não é porque eu tenho uma justificativa legal para tratar determinadas informações que eu posso utilizar essas mesmas informações para um outro propósito. Um dos pontos
principais da Lei Geral de Proteção de Dados é que sempre que eu tenho uma finalidade, eu tenho uma base legal. Então, se eu quero uma segunda finalidade, eu preciso olhar para uma segunda base legal. Pode ser que ela seja a mesma base legal, pode ser que eu faça 2, 3, 5, 10 tratamentos com base no cumprimento de obrigação legal ou regulatória, mas essa análise tem que ser feita finalidade por finalidade. As obrigações da LGPD, além das bases legais, elas trazem também algumas obrigações procedimentais, que nós vamos ver em mais detalhes no próximo vídeo, e direitos para os titulares de dados, que são possibilidades de requisição dessas pessoas em relação aos tratamentos que nós fazemos na serventia. Esses também serão detalhados no nosso próximo vídeo.